Olá, boa noite, professora. Pelo menos para mim é boa noite, né? Então, eu fiquei de apresentar no trabalho em grupo sobre leitura e redação de texto do artigo científico. Então eu separei, deixa eu ver, 3, 4, 5, 6, 7 palavras na nuvem de palavras. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas de acordo com o que explana o livro-texto, né? Que é o Redação de Artigos Científicos, Métodos de Realização, Seleção de Periódicos e Publicação. Pois é, então eu fiquei com leitura e redação de texto do artigo científico. E a primeira palavra que eu separei foi informação. Então, o que, é que eu tenho a dizer sobre isso? Primeiro, quanto às fontes de informação científica. Elas podem se classificar, segundo o livro-texto, entre primárias, secundárias e terciárias, sendo as primárias as fontes mais confiáveis, vamos dizer assim, que são dissertações, são teses, são artigos, pesquisas, são digamos, produções originais, vamos assim dizer. Então, essas são as fontes de pesquisa primária. Também temos as secundárias, que já nesse caso seriam as revisões de literatura, enciclopédias, a literatura, o livro-texto, por exemplo. Então, essas seriam as fontes secundárias. E as terciárias, que seriam espécies de catálogos que remetiam às outras fontes, que são as primárias e as secundárias. A segunda palavra que eu destaquei seria contribuição. Bom, a contribuição seria o fato na produção de um texto científico, vamos dizer assim, o papel do autor deste texto, de quem está elaborando esse texto, na revisão de literatura, vamos dizer assim, vamos deixar claro, que é importante, vamos dizer que é importante a contribuição deste autor, deste produtor de texto, eu acho que seria a palavra mais indicada. E o que seria essa forma de contribuição? Você tem muito cautela, é claro, você contribuir comentando, sem fugir da ideia principal daqueles autores que você está fazendo a revisão de literatura. Você está pegando vários artigos, você está fazendo uma revisão de literatura e você está pegando as ideias daquelas pessoas que publicaram aquelas pesquisas, publicaram aquele ramo de conhecimento. Então, você comentar e agregar valor àquilo sem fugir, com muito cuidado para não fugir do tema, tentar não expor uma ideia que não seja a ideia dele, entendeu? Se ele está falando sobre A, você fala sobre A sem fugir para B ou C, entendeu? Tentar não impor juízo de valor, não impor opinião própria, mas tipo correlacionar a importância daquele tema com a atualidade, com o ramo da pesquisa, com o que quer que seja. Você agregar valor sem fugir do ponto, da ideia principal dos autores, autores científicos. A terceira palavra foi disciplina. Na disciplina, o que eu tenho a dizer é que o livro-texto ele recomenda você ter disciplina em planejar, estimar prazos. Ou seja, se você vai produzir um artigo, se você vai produzir um texto, você tem que ter metas, por exemplo,
eu tenho um tal prazo para fazer uma revisão bibliográfica, eu tenho um tal prazo para ler tal coisa, eu tenho um prazo para apresentar, eu tenho um prazo para fazer revisão, enfim, você estipular prazos, cumprir com esses prazos, você tem uma certa disciplina quanto a isso. É muito importante essa questão da disciplina, você ter disciplina e fazer tipo algo que seja padronizado, que não fuja muito do que você tinha estipulado. A terceira palavra que eu relacionei foi a do arsenal. É a que se remete a esse arsenal. Não é um arsenal de armas, não. É um arsenal de aquilo que você, vamos dizer assim, como é que eu explico? O que você tem é suficiente para produzir este artigo, para produzir esse texto, para produzir um texto científico? Você tem materiais suficientes? Você consultou livros, você fez uma revisão bibliográfica com um artigo suficiente, você leu o artigo suficiente, você tem embasamento teórico suficiente para produzir esse texto, para falar sobre determinado assunto? Então esse arsenal eu remeto a quantidade de ferramentas que você tem disponível para te ajudar a produzir esse texto. Então é importante sim você ter muitas ferramentas, muitos artigos disponíveis, muito conteúdo disponível para poder fazer com que o seu material seja o mais próximo possível da perfeição. A outra palavra que eu tinha separado é a prudência. A prudência eu quis remeter a ao fato de você não escrever sem pensar. Então você pensa bastante antes de escrever, procura não colocar vocabulários muito técnicos dos quais você nem consiga, vamos dizer assim, aplicar de forma correta, porque falar uma palavra muito difícil fora de contexto e que o leitor também vai ter dificuldade também, algumas vezes alguns leitores possam ter dificuldades de entender tais palavras. Então você tem que ter prudência na hora de expor seu vocabulário, de não falar abobrinha, vamos dizer assim. Então fazer uma coisa muito bem pensada, eu acho que é muito importante. A outra palavra que eu relacionei na novena de palavras foi a revisão. Quanto a esse tema de revisão, é importante ler várias vezes o seu artigo. Segundo o livro do texto, você precisa ler várias vezes. E não só você ler, porque muitas vezes a gente lê um texto nosso e a gente não consegue achar uma falha. A gente lê e não acha aquele probleminha que está ali no texto. Então o importante, além de você fazer uma revisão do seu artigo várias vezes, ler e reler o seu artigo, você também dá para outras pessoas, colegas de confiança, você dá para pessoas lerem e avaliarem, procurarem furos naquilo que você escreveu. Porque é importante, antes de publicar, antes de expor um documento, que ele esteja bem embasado, que ele esteja, vamos dizer assim, perfeito, sem problemas gramaticais, sem problemas de escrita, sem problemas de teoria, teóricos. Então por isso que é importante você dar e muitas das vezes até para pessoas que têm conhecimento do artigo que você está pesquisando, possam também te ajudar a revisar, até para você não falar nenhuma besteira, porque algumas vezes a gente pode falar uma besteira, tipo, jura que aquilo é verdade, mas tem um furinho ali, né? Então acho que a revisão é uma parte crucial na elaboração. E a última palavra que eu citei foi a persistência.
Bom, a persistência, o livro-texto, nos recomenda, depois de você ter todo esse trabalho, você construir um texto, fazer uma revisão de literatura, você ter todo esse trabalho, aí você pega o seu artigo prontozinho lá e coloca na gaveta. Então ele nos orienta a. Você teve todo esse trabalho, vai, tenta de todas as formas, persiste, vai, tenta em várias revistas, vários periódicos, você tenta de base de dados, você tenta de todo tipo, tenta de todas as formas publicar aquilo que você fez. Tenta expor o seu conhecimento, expor o seu trabalho. Isso é importante. Tenta apresentar também, tipo, apresentar e publicar o seu trabalho. É, ter persistência para isso. Então, essas foram as palavras que eu selecionei: informação, contribuição, disciplina, arsenal, prudência, revisão e persistência. Então, foi sobre elas que eu falei. E desculpa qualquer falhozinho, qualquer falha minha. E é isso, professora. Muito obrigado. E para mim é a noite, então tenha uma boa noite, tá? Tchau.